irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula no canal EBD em Estudo. Eu sou o professor Eduardo, estou aqui com o professor Isaías. Meus irmãos. Juntos estaremos comentando a lição de adultos da CPAD. Estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus, a Congregação Boa Esperança, sob a direção do pastor Georgiano Silva. E hoje estaremos comentando a lição de número 12, do dia 22 de setembro de 2024. A lição que tem por título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, as notificações para que você possa estar recebendo em primeira mão todos os vídeos que estão sendo gravados aqui no nosso canal. Bem, eu estava falando no título da lição, tem por título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. O texto está em Provérbios capítulo 21, versículo 1, que diz: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. E a verdade prática diz que devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Glória a Deus. Nós sabemos que existe um ser maior do que todas as coisas. Existe um Deus que criou todas as coisas. Todas as autoridades estão debaixo da poderosa mão de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, no capítulo 7, do versículo do 1 ao 10. Você que é professor da escola bíblica dominical, que é aluno, estarão fazendo essa leitura em sala de aula. Nessa lição, nós temos 3 objetivos, que é o primeiro, descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela, ao rei Assuero. O segundo objetivo vai ser remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E o terceiro é refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Glória a Deus. E na introdução, o autor vai dizer que, na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Muitas vezes nós pensamos que a situação em que nos encontramos, a situação da diversidade que nós enfrentamos, muitas vezes, que não há mais saída, que não há mais solução. Mas Deus, Ele é especialista em mudar situações. Ele é especialista em alterar o cenário, como disse o autor desta revista, como fez ali em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Ramã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Ramã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Então Esther, juntamente com o povo de Israel, com o povo de Deus, Mardoqueu, se reúnem e colocam um propósito diante do Senhor, oram ao Senhor, pedem ao Senhor orientação, o Senhor age. O Senhor, quando nós nos prostramos aos seus pés, quando reconhecemos que somos dependentes dEle, que necessitamos da potente mão do Senhor nos ajudando, nos orientando, Então nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Assim fez a rainha Esther, Mardoqueu, juntamente com o povo de Israel. E Deus, Ele chegou com providência. Glória a Deus, meus irmãos. Agora entrando no nosso primeiro tópico da lição, já vimos a introdução, que é o resumo aí de toda a nossa lição. E agora o nosso primeiro tópico diz assim: o banquete e a denúncia. Você já conhece todo o contexto aqui da história do livro de Esther. Se você não leu esse livro, ele é bem pequeno. Convido você a lê-lo e meditar nessa grandiosa história dessa fantástica serva de Deus que foi a rainha Esther. Fala assim o subtópico: a instabilidade de Ramã. E aqui, meus irmãos, o nosso comentarista traça algumas situações que aconteceram com Ramã, até ele chegar a este convite que a rainha Esther havia feito para o rei Assuero e para o próprio Ramã. Pela manhã ele tem aquela situação que para ele foi muito desconfortável em levar Mardoqueu pelas ruas da cidade, apresentá-lo com muita honra, certo? Ele tem também uma certa situação difícil com ele na sua própria casa. E após isso tudo, enviado até Ramã, os servos do rei, para trazê-lo a este banquete. Nosso comentarista aqui, ele termina esse subtópico dizendo
que para Ramã, nessas circunstâncias, ir até ao banquete deve ter sido muito desconfortável. E foi realmente porque ali ele ouviu a sentença de tudo aquilo, de toda aquela condução, digamos assim, que Deus estava realizando para salvar os filhos de Abraão daquela sentença, daquela trama, melhor dizendo, que o próprio Ramã havia realizado contra Mardoqueu, contra Esther e contra toda a nação judaica que ali estava naquele momento. Glória a Deus. O segundo subtópico vai falar sobre o banquete do vinho. O banquete do vinho foi um banquete, uma festa, um jantar preparado por a rainha Esther para receber o rei e também a Ramã, né, a qual a rainha no capítulo 5 fez, né, aquele encontro onde entrou no recinto onde estava o rei e o rei estendeu o cetro e a rainha foi, tocou o centro do cetro e convidou o rei e a Ramã para participarem do banquete, né? E no primeiro dia foi feito o banquete, o rei perguntou o que a rainha queria e ela convidou novamente para o segundo dia deste banquete. E neste segundo dia, né, deste banquete do vinho, foi aonde a rainha fez o seu pedido, né, que a gente vai falar no terceiro subtópico. Mas o contexto dessa história, desse banquete, né, onde se dava, né, aconteceu na capital da Pérsia. O rei Assuero era da Pérsia, né, e na capital da Pérsia, que era em Suzã. E, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, como diz aqui o autor, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. Mas nós sabemos que o Antigo Testamento é enfático quanto aos terríveis males do vinho, né? a embriaguez. E temos vários versículos onde falam sobre isso, para termos cuidado com beber o vinho demasiadamente. Né? Em Gênesis capítulo 9, do 20 ao 27, capítulo 19, capítulo 38, Provérbios de Salomão, né? Capítulo 20 e 23. Nós vamos ver várias vezes a palavra do Senhor, através da Bíblia Sagrada, instruindo a termos cuidado com o uso do vinho, né? ou das bebidas fortes. Havia expressa proibição para os sacerdotes. A gente vai ver lá em Levítico, capítulo 10, versículo 8 ao 11, uma demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o que é santo e o que é profano, conforme acentua a Bíblia do Estudo Pentecostal. Então, há uma separação, há um entendimento quando nós entendemos qual a finalidade daquilo, né? Então, a bebida, muitas vezes, a finalidade não é para algo santo, é para algo profano, né? Na maioria das vezes. Além disso, o texto veterotestamentário, né, o Antigo Testamento, ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Lá em Jeremias, capítulo 35, vai falar dos recabitas, né, os descendentes de Jonadab, né, que eles decidiram que não colocariam vinho na sua boca. E assim foi um povo, foi uma família que foi muito honrada por Deus. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. Glória a Deus, meus irmãos. Isso é uma ordenança bíblica, não é verdade? Meus queridos, chegamos agora no nosso terceiro subtópico, né, desse primeiro tópico. Estamos falando sobre a questão do banquete e da denúncia que a rainha Esther fez contra o mau Ramã para o rei Assuero. Meus queridos, o terceiro subtópico diz assim: qual a sua petição, ou qual a tua petição, melhor dizendo. Essa foi uma pergunta que o rei Assuero fez para a rainha Esther, percebendo todo o suspense, toda aquela cena, digamos assim, dramática, que a rainha Esther estava ali realizando naqueles banquetes que ela oferecera, tanto para o rei, como também para o mau Ramã. O rei insiste em saber o que estava afligindo a rainha Esther. E ele chega a dizer que ela falasse porque até metade do reino
se faria para a rainha. Isso era uma praxe, isso era um costume dos reis antigos, expor dessa maneira. O que quer dizer até metade do reino? Ele quer dizer que tudo realmente que estaria no coração de Esther, ele faria para alcançar sua satisfação. Então, a rainha Esther, ainda no momento, na frente de Ramã, revela, Eduardo, aqui, toda a trama de Ramã, dizendo que a própria vida dela estava correndo risco por causa da artimanha, por causa de tudo que foi tramado por Ramã para com o povo judeu. E aí, é interessante que nesse momento, a rainha Esther, ela se revela como judia. Nesse momento, ela expõe realmente a sua nacionalidade e mostra que se o povo judeu estava passando por um problema, ela também, como judia, estava envolvida dentro daquele contexto, daquele problema também. E isso levou o rei Assuero a ficar extremissimamente revoltado com Ramã. E aí o sentenciou à morte, como nós vamos ver no nosso segundo tópico. O nosso comentarista, ele enfatiza aqui no finalzinho desse tópico, dizendo que a mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. E realmente, Rainha Esther é um grande exemplo de uma mulher muito sábia, que a seu tempo conseguiu, claro, orientada, conduzida pelo Espírito Santo, a realizar aquilo que Deus realmente havia colocado no seu coração. Então, o que fica de lição para nós é que estamos, Eduardo, à disposição de Deus para cumprir os seus desígnios no momento certo, acontece com perfeição e a vitória é certa. Nós não devemos colocar, como diz o nosso ditado aqui, trocar os pés pelas mãos, mas devemos esperar na providência divina, devemos esperar naquilo que o Senhor nos conduz a realizarmos, porque aí a coisa realmente acontecerá de maneira muito e muito vitoriosa, como foi aqui no caso nossa rainha Esther. Amém. Agora entrando no segundo tópico, que tem por título A Fúria do Rei contra a Injustiça. O primeiro subtópico vai falar sobre a revelação do plano. E o momento em que Esther, tocada pelo Espírito Santo, ou guiada pelo Espírito Santo de Deus, fala qual é a petição dela, como o nosso professor Isaías bem falou aqui, no subtópico anterior. E quando o rei pergunta a ela qual é a petição, e ela vai falar e revelar o plano que estava contra ela, contra o povo de Deus, contra os judeus. E aí no versículo 4 vai dizer bem detalhadamente o que era o plano de Ramã. Isto é capítulo 7, versículo 4 diz: porque estávamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então o Espírito Santo soube colocar as palavras na boca da rainha Esther, de maneira que essas palavras pudessem entrar no coração do rei. Então ela falou que o opressor não somente poderia simplesmente vender o povo a qual ele tinha essa rixa, esse ódio, que era o povo de Israel, o povo judeu, mas ele não queria só vender, ele queria matar, exterminar todo o povo judeu. E isso incluía a rainha Esther, porque ela também era judia. E na sabedoria dada pelo Espírito Santo, até nesse ponto a rainha soube tocar, porque também atingiria o rei, porque o rei teria a perda da rainha e o opressor não poderia reparar essa perda que o rei teria com a concretização do plano do opressor, no caso de Ramã. Isso incomodou muito o rei. Glória a Deus, meus irmãos. E vamos continuar aqui o nosso segundo tópico, que é em relação com o nosso professor Eduardo já expôs aqui, sobre a fúria do rei contra a injustiça. Nós chegamos aqui no nosso segundo subtópico, que diz quem fez isso. Aqui apresenta uma pergunta que o próprio rei Assuero faz, demonstrando a sua
falta de conhecimento sobre tudo aquilo, toda aquela trama que estava acontecendo no seu próprio reinado. Ali, debaixo mesmo das suas, entre aspas, das suas barbas reais. Acontecia toda aquela trama, toda aquela situação, e o rei Assuero, ele não tinha a ciência total. E o nosso comentarista aqui, ele disse que não é razoável que um rei, um governante, não tenha conhecimento de um decreto que ele mesmo assinou. Ramã fez toda aquela trama, mas o decreto foi assinado pelo rei, de mortandade, aquele genocídio que ia acontecer com o povo hebreu, com o povo judeu. Ele mostra-se surpreso por não ter esse conhecimento. Mas aqui o nosso autor também diz que não é tão irrazoável assim, porque imagine que um rei, um governante, um monarca, ele tem muitas coisas, ele assina vários decretos, ele conduz várias situações, e é aqui até mesmo aceitável que ele esqueça de alguns fatos, algumas situações que aconteçam ali no seu governo, que aconteça ali realmente no seu reinado. E isso se deu com o nosso rei Assuero. Okay? Ele realmente se mostra preso com aquilo, até mesmo decepcionado com o seu servo Ramã, servo este que ele havia dado poderes, né, até mesmo excessivos, e realmente fica extremissimamente revoltado com aquela situação. Aqui o nosso autor diz assim: de qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Ramã. Mas, conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, okay, que é a descendência do próprio Ramã, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Vocês sabem que das mulheres que aconteceu toda aquela seleção para chegar a uma nova rainha, Esther foi a que o rei mais amou dentre todas as debutantes ali, digamos assim, a rainha. Ramã foi longe demais, né? Ele até mesmo extrapolou, digamos assim, os seus direitos como monarca ali também, próximo ao rei. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar dos direitos ou medir forças no estilo ou ele ou eu, né? Fazer toda aquela situação para haver dissensão no grupo, na família, na igreja, digamos assim, né? A busca por cargos dentro da igreja, a busca por posições na igreja, às vezes, Eduardo, leva a divergência em que torna realmente ali uma situação muito desconfortável para o líder daquela denominação. E isso não deve acontecer dentro do povo de Deus. Mas, infelizmente, por algumas vezes, tende a acontecer porque são pessoas, são seres humanos, mas a instrução da palavra de Deus é para que os irmãos vivam em comunhão, como diz o salmista. Fazer isso é atrair, melhor dizendo, o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como acontecera com Ramã. Então, aqui o nosso comentarista deixa bem enfatizado que tramar o mal, fazer com que a sua artimanha atinja a outras pessoas, pode recair sobre aquela pessoa que fez toda aquela trama. Aqui o exemplo realmente aqui de Ramã, que tramou a morte de um inocente por exatamente nada, por mera vaidade, ok? Mera vaidade, e ele se sentiu ali atingido no seu foro íntimo, porque Mardoqueu, só relembrando, não se curvou diante dele, porque o judeu ele não se curva diante de outro, a não ser de Deus. Então, ele tramou tudo aquilo. Mas agora, a situação se reverte com toda a revelação que o nosso professor Eduardo já expôs aqui, que Esther fez ao rei, e a sentença de Mardoqueu passa agora para Ramã, e ele sofre as consequências de ter ali tramado contra a vida do inocente. A Bíblia diz que para Deus é algo detestável, odioso, aquele que causa dissensão entre os irmãos. Então, que possamos ter isso aqui como uma lição, o exemplo de Mardoqueu, mas também o exemplo da história de Ramã, para que nós possamos pedir ao Espírito Santo para tirar de nossa vida
tudo aquilo que não o agrada, para que possamos ter sentimentos bons uns para com os outros. O terceiro subtópico, para encerrar o segundo tópico, fala da terrível reação do rei. E aqui é interessante que o autor fala sobre a consciência de Assuero do rei mediante a toda essa situação. Como o nosso professor Isaías bem falou aqui, ele se demonstrou surpreso diante da situação que estava acontecendo, tudo isso, mas ele mesmo foi quem assinou o edito, autorizando esse massacre que aconteceria contra o povo judeu. Mas tudo isso devido à confiança que ele teve para com Ramã. Ele tinha muita confiança, tanto que colocou Ramã diante, sobre todos os príncipes daquele reino. E a palavra já nos diz, lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, que é maldito o homem que confia em outro homem, confia no homem. É claro que todos nós somos homens, mas existe uma coisa do homem que é guiado pelo Espírito Santo, do homem que é guiado pelas coisas do mundo. O homem que tem o seu coração voltado para Deus, o homem que tem o seu coração voltado para as coisas desse mundo. Ramã é um homem que tem o coração voltado totalmente para as coisas do mundo. O seu eu, o seu ego, um coração totalmente egoísta. Só pensava em si próprio. E esse era o homem que estava ao lado do rei como seu maioral. E o rei confiava nele de tal forma que assinava os editos e muitas vezes nem prestava atenção. Então devemos ter muito cuidado, principalmente em locais onde o poder, onde o status, a posição é algo muito requerido, é algo muito presenciado e que chama a atenção para que outras pessoas também possam ter esse mesmo poder. Então é um ambiente que devemos ter muito cuidado quando estivermos nesse tipo de situação. Confiar sempre em Deus, e sempre ter muito cuidado, muita cautela em tudo o que for fazer. A cautela que o rei não teve. Quando chegou esse momento, ele ficou muito surpreso em saber, acho que foram duas surpresas. A primeira é que ele soube que tudo isso aconteceu ao povo judeu, e a segunda é que a rainha Esther era judia. E a palavra também não diz que ele sabia deste fato. Então foram muitas surpresas ali naquele momento para Ramã. Mas a ficha dele caiu. O Senhor, quando ele age no momento certo, na hora certa. Ele dá as palavras para que elas saiam da boca daquele que está sendo usado por ele, como foi o caso aqui da rainha Esther, no momento certo. E essas palavras entraram no coração do rei Assuero e entraram de verdade, a ponto dele assimilar e perceber o tamanho da confusão que Ramã estava fazendo, estava envolvendo o rei, envolvendo a sua rainha também. E a ficha dele caiu de uma forma que ele ficou desorientado, desnorteado, a ponto de se levantar do banquete e ir para o jardim externo ali do palácio. E ali a reação de Ramã também é a pior das que ele poderia imaginar, a ponto de se prostrar diante da rainha, pedindo misericórdia pela sua vida, e de tal forma que ele cai ali onde a rainha ficava, descansando ali diante daquele banquete, no chamado divã da rainha. E quando o rei Assuero volta ali do jardim e vê Ramã naquela situação, então ele se enfurece ainda mais, vendo aquela situação. Na mesma hora, o Ramã ele é levado pelos guardas do rei e o desfecho dessa história nós vamos ver logo mais a seguir. Meus irmãos, então já vamos entrar agora no desfecho da história, No ponto aí, talvez, no ponto mais crítico aqui da história, que é quando os ventos mudaram, que é tema, inclusive, aqui do nosso segundo e último subtópico desta lição. É interessante. Meus queridos, aqui nosso comentarista ele aborda a situação em que toda coisa é revelada, toda a trama ali é realmente revelada ali por Esther ao rei, e o rei, como disse nosso
professor, ele se ausenta, vai até o jardim, talvez para refletir, para pensar o que fizera assim, naquele momento todo. E ele chega a algumas conclusões que nós vamos analisar, meus irmãos, aqui nesse terceiro subtópico. Eu já adiantei aqui, já fui para o segundo, né? Fui para o segundo subtópico. Eu vou falar sobre ele e Eduardo fala sobre o primeiro. Amém? Para ficarmos bem aqui, bem consonantes aqui no nosso estudo interessante, né? Os ventos mudam porque a sentença que era para Mardoqueu agora vira-se para Ramã. E o servo, o nosso autor aqui, disse que talvez a fama de Ramã não fosse unânime ali entre os servos, né? Porque todos, embora todos ali tivessem se curvado para Ramã, quando ele passa ali com toda aquela pompa de um grande ministro, né? Um grande ministro do rei, ele, à exceção de Mardoqueu, todos se curvam, mas nem todos gostavam dele. Porque logo que o rei tem toda essa surpresa, alguém que provavelmente também tenha tramado o plano contra Mardoqueu, nós falamos provavelmente, porque essa é uma alusão que nós fazemos, porém não está na Bíblia isso aí, tá? Mas nós talvez podemos imaginar que essa pessoa talvez tenha também participado de toda aquela trama. Então, ele vai até o rei e fala, olha, rei, ele sabia, porque ele fala, rei, existe aí uma forca aí feita por Ramã para um judeu chamado Mardoqueu. E por que você não faz assim, assim, assim? Né? E o rei logo acata a sugestão. O nosso autor ele traz o nome desse personagem, né? Chamado de Rabona, leva tudo isso ao rei e ele logo acata toda aquela situação, toda aquela sugestão de, na forca que Ramã fez para Mardoqueu, ele ser ali colocado e executado por toda aquela trama que ele fizera contra o povo judeu que ia atingir, Eduardo, a sua amada rainha Esther, a sua amada esposa. Você se imagina você estar casado aí nem há pouco tempo e perceber que a sua esposa está na lua de mel ainda, perceber que a sua esposa está correndo risco de vida. Você vai fazer tudo para assegurá-la, para resguardá-la, não só nos momentos primários do casamento, mas em toda a sua vida. O homem, ele tem que ser realmente esse guarda da esposa. A Bíblia diz que a postura do homem em relação, do marido em relação à mulher, é uma postura de guardá-la até mesmo com o sacrifício da própria vida. Porque temos que amar como Cristo amou a igreja. Tem essa figura que o apóstolo Paulo traz. Então, Ramã ali jamais ia admitir que esse mal chegasse até a vida da sua querida esposa também. Então, ele aceita a sugestão de Rabona para o enforcamento do mau Ramã no aparelho, na forca ali, que ele fizera para executar Mardoqueu, Eduardo. Amém. Então esse é o terceiro e último tópico, né, que fala do grande livramento. Nosso irmão Zé comentou aqui o subtópico 2, que fala que os ventos mudaram, e que é também um resumo, a continuação do primeiro, onde ele fala que a história da forca chegou ao palácio. Como nosso professor Isaías bem falou aqui, um servo, um dos eunucos, né, que serviram diante do rei, lá no versículo 9, capítulo 7, que diz: então disse Rabona, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforca-o nela. Então a história do que Ramã estava fazendo já tinha chegado aos palácios. Todos já estavam sabendo. O rei não estava sabendo de tudo isso, mas todos do palácio, todos que estavam ao redor do rei, já estavam sabendo, sabiam até a altura daquela forca, né? 50 côvados, que é em torno
de mais ou menos cerca de 22 metros de altura. Uma forca muito alta que Ramon preparou para enforcar Mardoqueu e para matar também outros judeus. Né? Então, o nosso professor Isaías comentou aqui, os ventos mudaram, aquilo que Ramon preparou contra Mardoqueu, contra o povo judeu, o povo de Deus, né, se voltou contra ele. Deus mudou todo o cenário, toda a situação, deu vitória ao seu povo, e aquele opressor que se levantou contra o povo de Deus, se levantou contra Mardoqueu, contra o povo judeu, né, caiu por terra, foi enforcado naquilo que preparou contra o povo de Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Importante nós sabermos que existe na história uma situação que deve ser levada em consideração, meus queridos, em relação ao agir de Deus nessa terra. Deus elege Israel para trazer o seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Deus, Senhor e Salvador, à terra. E toda essa trama, desde o Éden até a chegada do Messias, era uma tentativa do diabo em impedir que esse plano divino de fazer que o Messias chegasse, à terra para pagar pelos nossos pecados, remindo a nossa culpa, acontecesse. Aqui é mais um episódio dessa trama diabólica que o inimigo das nossas almas fizera para tentar impedir, porque, veja só, se o Messias vem da linhagem de Abraão, se o diabo consegue destruir absolutamente toda a nação, porque o decreto era para buscar, inclusive, os judeus que estavam ainda em Jerusalém. Porque aqui eles já estavam no reino babilônico, mas quando houve a deportação, ficaram alguns judeus nas ruínas de Jerusalém. O decreto abrangia todo o judeu da terra. Todo. Não poderia ficar um judeu vivo. Então isso era uma grande trama diabólica para que a tentativa de evitar, matando toda a linhagem de Abraão, eu impeço da chegada do Messias. Porém, Deus, como tem o controle absoluto de todas as coisas, ele jamais permitiria que isso acontecesse. E o Messias chegou para a nossa grata satisfação. O Messias, ele chegou, pagou pelos nossos pecados, redimiu a nossa vida diante de Deus e nos deu a salvação pela graça. Porque pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não há nada que possamos fazer para obtermos a salvação. A salvação, ela é nos concedida pelos méritos de Cristo Jesus. Eu gostaria que Eduardo fizesse aí a conclusão da nossa lição, que ele tem preparado aí uma coisa especial para você, né, Eduardo? Amém. Então, meus irmãos, nós também podemos entender e lembrar bem disso, que Deus, como disse bem aqui o nosso autor, essa lição, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Né? Lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Né? Então, a vontade de Deus é que todos se arrependam dos seus pecados, que todos se voltem para Ele. Né? Mas existem pessoas, como a palavra também diz, de dura cerviz. Vai dizer que o homem de dura cerviz ele vai ser quebrado de tal maneira que não haja conserto, não haja jeito para aquela pessoa. Existem pessoas assim, existem cidades assim como Sodoma e Gomorra. Deus ele tem um limite de injustiça, um limite que esse limite não pode ultrapassar. Quando esse cálice de injustiça ele transborda, a justiça de Deus vem sobre essa pessoa, vem sobre essa cidade, vem sobre a nação, né, como foi a nação de Nínive, onde Jonas foi enviado para pregar o arrependimento daquela nação. O Egito. Né? Então o limite, os cananeus, o limite da injustiça desse povo chegou e Deus usou a justiça para com esse povo. Né?
Quando Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, aí Deus perdoou, mas algumas gerações mais para frente, Nínive volta a desobedecer aos mandamentos do Senhor, e o limite de justiça daquela nação também chega no limite, transborda, e a justiça de Deus é feita diante daquela nação. Então assim também foi com Ramã. Ramã chegou e ultrapassou o limite de injustiça ali, e o Senhor cumpriu a sua justiça na vida de Ramã. Mas, lembrando mais uma vez, não é a vontade de Deus que os homens se percam, mas que todos se voltem para Ele e se arrependam dos seus pecados. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, a transformação que vem através do arrependimento. Quando nós reconhecemos que somos dependentes dEle, que somente Ele pode mudar a nossa vida, que nós temos algo que precisa ser transformado, então o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida, vai mudando, tirando tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós temos uma vida transformada pelo poder da Palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, né? Então que nós possamos ter sempre isso em mente e sempre buscar, através do Espírito Santo, o arrependimento dos nossos pecados, porque todos que somos homens, somos seres humanos, somos falhos, estamos sujeitos a pecar e a cair. Mas aquele que reconhece que é pecador, que reconhece que necessita do perdão do Senhor, esse alcança a misericórdia. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês. O Senhor quer falar mais alguma coisa? Só uma breve reflexão. O quanto de Ramã tem em você? O quanto de Ramã tem em mim? O quanto de Mardoqueu tem em você? O quanto de Mardoqueu tem em mim? O quanto de Rainha Esther tem em você? O quanto de Rainha Esther tem em nós? Reflexão nós temos que fazer quando cristãos. Deus abençoe a todos.